Hoje entrevistamos ao professor Paulo Silva, que é professor do Departamento de Matemática Aplicada. Paulo, você é de Maranhão. Conta um pouquinho como que você veio para São Paulo, virou paulista, computeiro, otimizeiro e assim por diante. Bom, como você comentou, eu cresci em São Luís, mas quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe veio a São Paulo fazer o doutorado dela. Minha mãe é professora na Universidade Federal do Maranhão, na área de serviço social, e ela veio fazer o doutorado na PUC de São Paulo. E nessa época, os meus irmãos que são mais velhos, a minha irmã mais velha já estava fazendo o terceiro ano do segundo grau e queria fazer psicologia. Naturalmente, não existia na época psicologia na Universidade do Maranhão e ela ficou. Depois o meu irmão, que também é um pouco mais velho do que eu, 4 anos mais velho, quis fazer computação. A irmã já morava em São Paulo e não existia computação na Federal do Maranhão e ele veio para São Paulo, né, para estudar. E eu também queria fazer computação. Até nesse meio período foi criado o curso de computação na Federal do Maranhão, mas era um curso incipiente, iniciante, e eu, já tendo os irmãos aqui, vim para São Paulo. Sabendo das dificuldades de passar no vestibular, até tive o cuidado de vir antes para me preparar para o vestibular e consegui entrar numa boa universidade, na USP, e entrei no curso de computação. Na USP, o curso de computação fica no Instituto de Matemática, né, então ele tem uma forte relação com a matemática inclusive até na época a matemática era a minha segunda opção. Se eu não tivesse conseguido entrar em computação, a opção seguinte era mesmo matemática. Então eu sempre tive, já tinha nessa época interesse e uma certa dúvida entre os dois cursos. E durante o curso de computação, no terceiro ano eu fiz a disciplina de informação linear com o professor Carlos Umes. Foi uma disciplina muito marcante na minha carreira científica. Eu me interessei pela área de otimização. Acabando a disciplina, eu e um amigo meu fomos conversar com o Carlos para fazer iniciação científica e começamos a fazer iniciação científica, fizemos o curso de programação não linear da pós-graduação como alunos especiais, como ouvintes, né, na época, e fomos nos interessando. Acabei o curso de computação, fiz o mestrado ainda na computação, mas já sob orientação do Carlos, indo para a área de otimização contínua, e no doutorado eu me assumi como matemático, no certo sentido, e fiz doutorado na matemática aplicada, né? Apesar de haver a possibilidade de fazer doutorado de computação, já fiz na matemática aplicada, ainda sob a orientação do Carlos, mais ou menos uma área parecida, e essa é a trajetória aí do Maranhão a ficar em São Paulo. Nesse meu tempo, os meus irmãos voltaram, eu fiquei a única pessoa da família aqui em São Paulo, e já estou em São Paulo há muito, muito tempo. Cheguei aqui com 16 anos, já tenho 45. Já sou muito mais paulista e paulistano do que sou maranhense, apesar de ser maranhense de coração. No seu relato fica evidente que a influência e o aconselhamento do professor Carlos Umes foi essencial na sua formação. Fale um pouquinho mais disso, digamos, como que foi essa liderança dele. Interessante. De fato, eu acredito muito nessa sorte que a gente às vezes tem de encontrar professores que de alguma maneira tocam a gente durante a nossa vida, né? Voltando atrás, até um pouco antes do caso, eu tive 2 professores que me tocaram muito. Um professor foi meu professor do primeiro ano do segundo grau, ainda em São Luís, foi o último ano que eu estava em São Luís, o professor Valdenir, que notou que eu gostava de matemática e realmente me puxou, me fez superar aquilo que eu era capaz de fazer. E me interessar de fato, querer estudar matemática, não só aquela matemática que a gente precisa para o ensino médio, mas querer estudar matemática de maneira mais a fundo. E na faculdade foi o Carlos, né? Foi a disciplina com o Carlos e em seguida a iniciação científica. Ele é uma pessoa com uma profundidade, com uma cultura matemática muito interessante, com uma história muito interessante, uma carreira interessante, que trabalhou sempre com matemática de alto nível, mas ao mesmo tempo tem toda uma história na universidade, mas fora dela. Ele desenvolveu por muito tempo uma carreira como consultor. Ele vira professor tempo integral mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar com ele, no
final da década de 90, mas ele ali voltar do doutorado dele até a década de 90, ele era consultor, ele era tempo parcial na USP. Né? Então ele tem essa vivência de prática, de gostar de uma teoria sólida. Ele dava um curso que eu considero muito bom, com uma visão geométrica muito completa, de tal maneira a nos desafiar a entender e nunca reproduzir. E de fato foi uma influência constante, e não é à toa que eu fiz toda a minha formação básica científica com ele. Bom, depois você virou professor da USP, né? E fez um pós-doutorado bastante interessante. Lembro que com Exten, mas não me lembro da universidade. Que universidade é? Rutgers. Ok. Como foi essa experiência? Na verdade, eu fiz um sanduíche com o Exten, não foi um pós-doutorado. E foi uma experiência bastante interessante. Quando eu estava no meu doutorado, o Carlos, ele virou para mim no começo do doutorado e falou assim: bom, Paulo, eu vou te orientar no doutorado, mas você está mais interessado em otimização convexa. Eu não trabalho diretamente com isso, né, porque ele trabalhava com sistemas de manufatura. E ele falou assim: bom, eu topo te orientar, mas você vai ter que escolher o tema, você vai ter que achar um tema que eu me interesse em te orientar. E aí ele falou assim: agora você vai para a biblioteca, fica lá durante algum tempo e me traga alguns temas possíveis de trabalho. Eu no mestrado já tinha trabalhado com método de ponto proximal e vi os últimos artigos que tinham sido escritos naquele assunto e tal, e cheguei com algumas ideias para o Carlos. Então fiquei nessa área de método de ponto proximal e o Carlos topou, né? Mas eu acho interessante essa história dele me mandar para a biblioteca e falar assim: ó, você vai lá, volta e você vai me convencer a te orientar no tema que te interessa, né? E se você não me convencer, você vai ter que voltar e achar outro tema. Bom, e no Brasil existe um professor no INPA, que é o professor Alfredo Ilsen, que trabalha nessa área de método de ponto proximal. Inclusive eu até me interessei um pouco pela área em si, em um curso que eu fiz com o professor Alfredo no INPA, em um colóquio de matemática. E o Carlos comentando com o Alfredo, ele sempre achava que seria interessante, apesar de eu estar fazendo já que eu estava fazendo toda a minha carreira acadêmica no Brasil, saiu um pedaço ali no sanduíche. E o Alfredo entrou em contato com o Jonathan, que por indicação do Alfredo me aceitou. Então eu fui para os Estados Unidos no último semestre de 99 e fiquei lá entre o dia 1º de julho e o dia 1º de janeiro de 2000. Né? Eu fiz a virada do 2000 ali. E foi uma experiência muito interessante. O Jonathan também é uma pessoa fácil de lidar, mas com uma cultura matemática muito boa. Escreve extremamente bem, então ele foi uma das pessoas que me ensinou a ser muito cuidadoso e tanto na maneira de argumentar, em ser claro, em tentar ser didático, mesmo nos artigos, não fazer um artigo hermético e difícil, mas fazer um artigo que mostre as ideias, que apresente sobretudo as ideias principais e não os detalhes e as tecnicalidades. Foi um trabalho muito proveitoso. Chegando lá, sempre tem aquele período inicial, eu não tinha muito tempo, só tinha 6 meses, então uma preocupação minha na época era justamente essa: eu não tenho tempo para que o cara me leve a sério, eu tenho que conseguir que ele me leve a sério rapidamente, mas isso funcionou razoavelmente bem com ele. Eu cheguei com algumas ideias, discuti com ele, tinha reuniões mais ou menos semanais e a coisa foi fluindo de maneira bastante interessante. Saí de lá com os principais resultados da minha tese de doutorado, voltei ao Brasil e defendi um ano depois, mas mantive inclusive e mantenho ainda contato com o Jonathan. A gente publica artigos de vez em quando, até já está fazendo um tempo que a gente não faz nada juntos, eu estou sentindo um pouco falta disso. Ele é de fato uma pessoa muito interessante e que tem de novo, algum tipo de vivência dupla, né? Então o Jonathan é formado em matemática por Harvard, fez doutorado em pesquisa operacional, engenharia elétrica, na verdade, né, sobre orientação de bates secas no MIT, e ele tem um conhecimento de computação muito, muito bom. Assim, eu me acho um programador razoavelmente hábil, até porque tenho formação em computação, mas eu não chego perto do que é o Jonathan, particularmente para a parte de programação paralela, que é uma coisa que está ficando cada vez mais importante no dia de hoje. E sempre aprendi muito com ele sobre como pensar os problemas, como pensar na possibilidade do paralelo, que é uma coisa que muitas vezes não é natural
dependendo da formação que você tem em matemática, e eu acho que a gente de alguma maneira vai ter que transitar para isso se a gente quer explorar bem as máquinas que vão estar disponíveis para a gente. Faz muitos anos, nos Estados Unidos, quando começou a história da computação paralela, havia impressões que as previsões que existiam sobre o que ia acontecer eram muito mais otimistas do que de fato aconteceu. Isso é assim ou é uma impressão minha? Quer dizer, estou falando dos finais dos anos 80, né? O pessoal pensava que a programação ia ser muito fácil, que, sei lá, ia ser uma coisa acessível para todo mundo, ou seja, os estudantes iam programar em paralelo com uma grande facilidade. O que aconteceu? Como evoluíram as coisas? Mário, o ponto fundamental que você falou, programar em paralelo é muito difícil, né? E precisa mudar a nossa maneira de pensar para programar em paralelo. E está aí a dificuldade, quer dizer, por um lado, justamente porque programar em paralelo é muito difícil, ainda aí no final da década de 90, começo dos anos 2000, a grande tentativa foi aumentar a velocidade sequencial das máquinas, e a gente estava indo razoavelmente bem até encostar na dificuldade de dissipação de calor. E aí de dissipação de calor, né? Aumentando a velocidade, aumentava muito a temperatura, isso desestabilizava o processador. E a gente vê, se a gente pegar aí um processador do começo dos anos 2000 até agora, eles estão ali na faixa dos 3 GHz, 4 GHz, alguns vão antes, alguns vão depois, mas eles não conseguem avançar muito em relação a isso. O que acontece hoje em dia é que por causa disso, né, já em meados dos anos 2000, a gente começa a ver o surgimento de máquinas de vários núcleos, mas há uma resistência a isso pela dificuldade de programação, né? Então, até surgiram algumas arquiteturas especializadas com paralelismo massivo, mas não é uma coisa ainda muito disseminada. O que está por trás é que ainda não se encontrou uma maneira fácil de programar esses computadores massivamente paralelos. Hoje em dia, existem algumas máquinas massivamente paralelas que têm, pelo menos para aplicações específicas, e essas aplicações são fáceis de paralelizar, quer dizer, a parte de programação delas em paralelo é razoavelmente simples, um sucesso muito grande, né? Mas elas ficam escondidas por trás daquilo que a gente chama da GPU, né? Que é a antiga placa de vídeo, que era uma das primeiras aplicações massivamente paralela trivial, porque você tinha que aplicar a mesma transformação linear no modelo da imagem, né? Isso tinha que ser feito pixel a pixel, ou grupo de pixels a grupo de pixels, então era uma coisa naturalmente que você fazia em paralelo. Então a placa de vídeo ela foi crescendo para ter vários processadores de maneira muito natural, e aí depois o pessoal começou a se tocar que para fazer algumas operações mais complexas eles começaram a dar mais flexibilidade e chegou mais perto de um processador geral. E aí hoje em dia a gente tem algumas máquinas que têm uma capacidade geral de computação que derivam dessa arquitetura original das placas de vídeo, são chamadas de GPU, né, que é Graphical Processing Unit, mas algumas nem têm mais saída gráfica. São massivamente paralelas, centenas ou milhares de processadores de uma única máquina, em uma única placa dessas aí, de coprocessamento, mas elas têm dificuldade de realizar coisas que exijam branches, né, que existam ramos diferentes de execução. Elas só funcionam bem se forem blocos de coisas feitas em sequência sobre um grupo grande de dados. Então, acho que o ponto fundamental é esse. Ainda é muito difícil programar em paralelo alguma coisa que tenha a cara de um algoritmo geral, né? Então, alguns algoritmos específicos, a gente achou soluções até razoavelmente elegantes, mas aquela computação geral, a gente ainda não tem uma solução real. E ainda é um desafio, de fato, a programação em paralelo. E qual é o impacto disso em otimização? Então, o impacto disso em otimização é que a gente, por enquanto, ainda estamos dominados por algoritmos sequenciais, né? Justamente porque não é ainda natural para a gente, inclusive acho que a gente não sabe fazer naturalmente algoritmos para rodar em paralelos, a não ser que a gente esteja aproveitando alguma estrutura muito específica do tipo, uma função que é soma de várias outras funções e coisas assim, né? Agora, os problemas estão começando a crescer de tal forma
que aos poucos tem se tornado cada vez mais difícil atacar esses problemas se você não tem algum tipo de capacidade de induzir paralelismo no seu algoritmo, né? Na sua estratégia de solução. Já existem, particularmente na área de ciências de dados, que também prima por ter tipos de problemas que são mais fáceis de paralelizar, né? Algoritmos que tentam explorar mais essa possibilidade de paralelismo. Mas a maioria dos algoritmos tradicionais de otimização, eles ainda são, de uma maneira geral, sequenciais, e o paralelismo entra, muitas vezes, nas bibliotecas, nas rotinas de apoio, né? Então, você vai ter o paralelismo, por exemplo, nas rotinas de álgebra linear, onde algoritmos paralelos já estão mais sedimentados, né? Justamente por serem operações um pouco mais simples e um pouco mais bem conhecidas e estruturadas. Então, na otimização hoje em dia, eu diria isso. Para a maioria dos algoritmos, o paralelismo está ainda nisso. Uma das coisas que eu, por exemplo, sinto muita falta de ter e não tem, até onde eu sei, é uma linguagem de modelagem de otimização que calcule em paralelo as diversas funções, né? A maioria das linguagens de modelagem, elas fazem isso sequencialmente, né? Você tem lá 100 mil restrições, elas vão calculando, avaliando cada uma das restrições, uma por vez. Por exemplo, esse é um lugar onde, eventualmente, em otimização é bem natural que tenha. Você tem que resolver um problema que tem 100 mil restrições, vai calcular o Lagrangiano, vai ter que calcular todas as restrições e fazer isso de maneira inteligente, distribuindo pelos processadores e tal, se possível de maneira automática, sem muita intervenção, senão a gente cai no problema que é difícil programar em paralelo, a gente não pode pedir isso do nosso cliente, do nosso usuário. Me parece uma das coisas que a gente tem que fazer. Mas eu ainda sinto isso, faltam algoritmos de otimização intrinsecamente paralelos, né? Existem alguns exemplos, mas faltam exemplos. Machine Learning, Data Learning, Deep Learning. O que você tem a dizer sobre isso? Você já é um especialista nisso aí ou sempre foi? Como é que é isso? Não diria que eu sou um especialista nisso, mas eu sou alguém que transito bem na interface entre otimização e o Pattern Recognition, que é o Machine Learning e esse tipo de coisa. O fato é que a gente nunca teve tanta chance de levantar dados como a gente tem hoje, né? Isso é muito fácil, quase natural, né? Qualquer empresa que coloque o site na internet, que venda para um grupo grande de clientes, etc., ou a empresa de telefonia, que tem todas as informações de para onde você ligou, onde é que você teve, porque eles têm, no final das contas, o seu GPS, e assim por diante. A gente já tem tanta possibilidade de levantar informação que passa a ser impossível de resistir você tentar explorar isso e extrair informação mais relevante disso, né? E daí surge essa necessidade forte do Machine Learning. Por que Machine Learning? Porque a gente não sabe qual é a informação que a gente está procurando e o Machine Learning meio que se propõe a resolver o problema justamente quando você não sabe qual é o problema. Essa é a parte engraçada da coisa. Então, quando é que você usa Machine Learning? Quando você tem alguma coisa que você quer fazer, por exemplo, reconhecer uma letra ou reconhecer a voz, mas que você não consegue formalizar. Essa costumava ser a definição de problema inverso. É a definição que escreveu o Golub na Enciclopédia Britânica. Quando você sabe a solução e não sabe o problema. Pois é. Só que o problema é que a solução é muito não estruturada nesse caso, né? E o problema também é muito não estruturado. Então, Machine Learning se propõe a fazer isso. Então, ao invés de eu tentar estudar o problema, achar um modelo, etc. e tal, eu faço uma coisa muito mais simples, que eu crio uma função com 1 milhão de parâmetros, ou atualmente milhões de parâmetros, na verdade, e eu tento ajustar a função para dar a resposta de acordo com dados que eu tenho, né? Eu vou treinando, eu vou ajustando esses parâmetros para eles se encaixarem bem em uma massa de dados. Por que isso explodiu de 5 anos para cá? Porque algumas das técnicas que melhor conseguem resultados, particularmente as ideias de redes neurais de múltiplas camadas, elas precisavam de muitos dados. A quantidade de parâmetros é tão grande que se você não tiver milhões de exemplos, você não consegue alguma coisa que seja útil. Então, justamente porque agora a gente consegue levantar esses milhões de exemplos, a gente está conseguindo coisas úteis, né? Então, daí o sucesso recente, por exemplo, desses algoritmos de reconhecimento faciais que reconhecem, sei lá, todas as pessoas que estão no Facebook. É uma coisa meio assustadora, mas funciona justamente porque as pessoas estão colocando as imagens delas lá
dando os exemplos para que aquele algoritmo possa aprender de alguma maneira. Tem um perigo nisso, que é um certo comodismo que está por trás, né? Que é essa sensação que, tá bom, então agora eu resolvo o problema sem entender os problemas, então eu não preciso mais entender os problemas. Tem algumas pessoas prevendo de alguma maneira o fim da ciência, o fim do estudo aprofundado, alguma coisa assim, por essas técnicas de IA, inteligência artificial. Eu sou muito cético com relação a esse tipo de previsão. Acho que a gente vai sim resolver problemas assim, mas a gente também vai usar esse tipo de técnicas para se aprofundar em alguns problemas, pelo menos. Alguns talvez a gente nunca consiga achar formulações bem definidas, mas vai haver uma espécie de feedback, não uma destruição de uma maneira, de uma abordagem. Você foi professor da USP durante alguns anos e depois veio para ser professor da Unicamp. Como você compara a vida acadêmica dentro da USP e da Unicamp? Essa é uma pergunta difícil. Bom, primeiro porque na USP eu estava em um departamento que é o de ciência de computação, na Unicamp eu estou em outro departamento que é o de matemática aplicada, e são departamentos que têm algumas características intrínsecas diferentes. A computação ela está mais próxima da engenharia de alguma maneira, isso te força a ser um pouco mais prático, aplicada, eu sinto menos isso. Do ponto de vista acadêmico, as duas instituições elas têm características um pouco diferentes, né? A USP tem como característica uma espécie de, sei lá, é como se fosse um elefante mais tradicional, né? Ela tem mais história, ela tem um nascimento ali um pouco mais elitista, e isso se vê dentro das próprias estruturas da universidade e das maneiras que você lida com as relações de poder, inclusive a maneira como você puxa os alunos é um pouco diferente da USP e da Unicamp. A Unicamp eu tenho a sensação que é um ser um pouco mais leve, que nasceu a partir ali de um grupo de uma maneira talvez um pouco mais democrática. Essa democracia às vezes pervade as estruturas universitárias de uma maneira que às vezes eu considero positiva e às vezes eu sinto falta de uma estrutura talvez um pouco mais elitizada como a da USP. Eu, na verdade, fico sempre um pouco numa espécie de dicotomia, sem saber emocionalmente, vamos colocar assim, como me posicionar. Porque muitas vezes eu acredito que as estruturas mais democráticas são mais adequadas, talvez por ideologia e tal, mas e algumas vezes os resultados dessas estruturas democráticas elas se aproximam demais dos interesses das pessoas que estão ali especificamente representadas, que estão ali exercendo a sua representatividade, enquanto a estrutura mais elitizada da USP mantém um caráter institucional mais forte e sólido para a instituição em algumas decisões, em alguns momentos. Então, eu sinto isso, quer dizer, a USP é mais elitista e não num sentido ruim da palavra, porque eu acho que até ela consegue fazer isso de uma maneira positiva. A Unicamp é mais democrática e gosto de estar na Unicamp e gosto de ter estado na USP, são duas experiências diferentes. O que você acha, bom, o que você sentiu nesses anos, qual foi sua experiência com os estudantes de graduação e de pós-graduação? Em particular, como você sente a adequação dos nossos currículos de graduação e de pós-graduação para uma vida profissional e científica posterior? Essa é uma pergunta difícil. A minha relação com os estudantes, em geral, é uma relação positiva. Acho que uma das coisas mais importantes que tem na nossa carreira é a oxigenação anual que a gente recebe com novas ideias. Eu tenho uma visão meio curiosa, assim, mas eu sinto que os nossos cérebros eles têm alguns modos de operar, algumas ideias que estão por trás deles que eles conseguem usar, e esse número é finito e mais ou menos pré-determinado de alguma maneira. Depois que você chega numa certa idade, você não vai ter ideias fundamentalmente novas. Pode ter exceções, mas não acontece. E aí essa oxigenação da conversa com os alunos é que te traz os avanços e tal, é que te faz não parar. Então é uma relação muito positiva. Uma das coisas que eu sinto que a universidade brasileira, de maneira geral, a Unicamp de maneira particular, a gente precisa descobrir
voltando a usar a palavra elitista, né, é criar um ambiente de excelência natural dentro da universidade. Né? Eu sinto que às vezes os alunos resistem a essa visão e a gente muitas vezes aceita a resistência. A gente, bom, tudo bem, então não vamos exigir tanto, não vamos, porque não vão responder. Eu acho que a gente está errado. Acho que se a gente exigisse, eles responderiam. Eles se adaptam mais à realidade do que a gente acredita. Mas se a gente cria uma realidade onde esse ambiente de excelência não está claro, eles vão responder como qualquer ser humano normal responderia. Sobre aquilo que é ensinado versus aquilo que é exigido no mundo, na vida profissional e tal, eu tenho uma certa dificuldade de responder isso, porque eu vou responder isso de maneira abstrata, porque eu nunca tive uma vida profissional fora da universidade. Né? Eu acho, por exemplo, que na área de matemática aplicada, eu sinto falta da gente enfatizar mais a computação e a estatística. Eu acho que essas duas habilidades são muito importantes. A gente não pode formar um matemático aplicado que saiba provar um teorema e não sabe usar um computador. Eu acho que a gente ainda corre dentro da nossa estrutura curricular e da maneira como a gente dá nossos cursos e tal, a gente corre e faz isso. A gente forma matemáticos aplicados que não se sentem à vontade com o computador. E outra coisa é que não se sentem à vontade com a incerteza. A incerteza é natural, intrínseca de problemas complexos. Os problemas não complexos já foram resolvidos de alguma maneira, ou os que não foram resolvidos são difíceis demais de serem. E acho que uma das grandes avenidas que a gente tem para realizar aplicações interessantes tal é entender como lidar com a incerteza. Eu também sinto falta, tanto na minha formação como cientista da computação, mas também olhando o currículo da matemática aplicada, eu sinto falta de uma formação mais sólida e que ensine a esses rapazes, essas moças a lidarem com a incerteza. Né? Acho que essa capacidade é uma capacidade fundamental e a gente deveria talvez repensar um pouco os nossos currículos para abrir mais espaços para essas duas habilidades que certamente no mundo profissional são fundamentais. No mundo profissional eles não vão provar teoremas, muito provavelmente, eles certamente vão desenvolver soluções que lidam com incerteza. Quais são os seus planos para os próximos anos? Então, nos próximos anos, eu tenho tentado decidir, pelo menos esse ano, investir um pouco em chegar a esse mundo justamente da ciência dos dados e ver aonde que a otimização se encaixa bem nisso. Isso é uma coisa que eu tenho tido interesse, já escrevi alguns artigos nesse assunto, tenho me aproximado disso também nos últimos anos. Um dos motivos desses é porque a minha formação original no doutorado em otimização é na área de otimização convexa, e eu me afastei disso por um bom tempo, indo mais para a parte não linear, não convexa, e recentemente a otimização convexa ela sofreu uma espécie de renascimento, porque muitos dos problemas de ciência dos dados de grande porte têm sido resolvidos justamente usando técnicas que são caras às pessoas que trabalham com convexidade. Então eu tenho aí diversas frentes de pesquisa que envolvem a interface entre a otimização e ciência dos dados, normalmente usando a otimização como uma ferramenta, seja para modelagem, seja para resolução dos problemas de reconhecimento de padrões que surgem aí. Então, eu pretendo investir nisso, estou organizando uma provável viagem no final desse ano para o Instituto de Data Science da Universidade de Nova York, que abriu recentemente, vou visitar alguns colegas lá. E imagino, tenho trabalhado com alguns alunos, tem um aluno de doutorado que está trabalhando no problema de máquina de suporte vetorial e usando otimização de maneira bastante elegante para resolver alguns problemas de lidar com dados com viés dentro da base de dados. Então eu acredito que nos próximos anos eu devo focar nesse tipo de atividade, sem esquecer outras parcerias que eu tenho, que vão sempre me manter trabalhando um pouco nas ideias fundamentais, em fundamentos e em algoritmos específicos de otimização. Há alguma pergunta que você gostaria de responder e que eu não fiz? Difícil. Pergunta
que eu gostaria de responder e você não fez. É uma maneira de dizer, fale o que quiser. Então, eu acho que, ao contrário, eu vou retomar uma pergunta que você fez. Eu acho que essa é uma coisa que eu acho importante. Uma das coisas que eu sinto é que a gente, pelo menos eu, vou falar por mim, mas eu sinto isso em alguns colegas, eu estou precisando me voltar um pouco mais para a nossa graduação, né? Eu sou na USP, eu fiz ciência da computação, eu fiz aquele curso. Então, uma vez que eu virei professor do departamento de ciência da computação, a minha relação com a graduação era muito forte, né? Era o curso que eu tinha feito, então eu olhava para aqueles alunos e eu me via neles. Então, eu sempre dei aulas na nossa graduação, na graduação do departamento, né? E uma coisa que eu andei pensando ultimamente, talvez isso vá ficar para o próximo ano, porque esse ano eu estou justamente tirando um ano para me adaptar na minha pesquisa nessa direção que eu comentei, de ciência dos dados, mas eu acho que uma das coisas que eu deveria fazer como professor do Departamento de Matemática Aplicada é me aproximar mais da nossa graduação, da graduação em Matemática Aplicada, em particular dar disciplinas para a graduação, para a nossa graduação. Quer dizer, aqui na Unicamp eu tenho dado disciplinas de serviço, normalmente. Eu não tenho dado, sei lá, programação não linear, ou métodos numéricos de otimização, ou alguma coisa assim, para a nossa graduação, né? Ou programação linear, ou alguma coisa desse tipo. É um comentário que eu estou fazendo para a Câmara e para você, que um professor, um professor de universidade de ponta, de pesquisa, como é a Unicamp, como é a USP e tal, ele é uma pessoa que vai ter sempre o interesse, e talvez um dos seus interesses mais fundamentais na pesquisa, mas eu estou sentindo falta de olhar mais para a graduação. Ok, Paulo, muito obrigado. Então, foi muito boa a entrevista e espero ter outra entrevista daqui a um tempo. Ok. Obrigado, Mário.